Oi pessoal, tudo bem? Voltei aqui para o nosso terceiro vídeo do canal. Primeiro eu quero agradecer muito a participação de vocês aí com os comentários, com as curtidas. Antes da gente já começar, eu peço, por favor, se você gostar desse vídeo, considere deixar o like, seguir o canal, deixar um comentário, isso é muito importante. Eu tô sempre de olho nos comentários de vocês e agradeço muito, inclusive, por todos os feedbacks, né, pelas críticas construtivas, porque como eu nunca fiz isso antes, ajuda muito a gente a eu saber, né, o que fazer, o que eu posso melhorar, como melhorar. Então, tudo é muito, muito bem-vindo. Então, fiquem super à vontade para fazer as críticas, dar opiniões, dar sugestões, tudo que eu puder implementar, eu vou implementar. Considerando os comentários de vocês, que eu tinha feito uma pergunta no último vídeo, então decidi que vou colocar um pouco mais em prática também os temas que eu for trazendo aqui. Então, por exemplo, eu pensei em a gente fazer meio concomitante. Então, passei aí um vídeo sobre pré-processamento, aí na teoria, o próximo vídeo vai ser uma coisa um pouco mais prática sobre pré-processamento, ou alguma coisa logo em seguida. Fiz uma aula sobre Bag of Words, vou depois ter uma aula mais prática sobre Bag of Words, então colocando isso em código, tá? Eu acho bem legal isso e eu queria fazer só uma ressalva. Não é porque o meu código está de um jeito e o seu código está de outro, que tem um código certo e outro errado. Um professor uma vez me disse isso durante uma aula e eu levo para a vida que codar é uma arte. E como qualquer arte, depende da visão da pessoa que está criando. Então, a forma como eu vou resolver um problema, como eu vou estruturar a solução de um problema, pode ser diferente da forma como você vai estruturar. E, na verdade, a chance de ser diferente é muito grande. Então, não quer dizer que está errado, está certo, porque está diferente. Você tem que ver a resposta, tem que ver se está performando bem, você tem que ver o tempo que está levando para te trazer um resultado. Enfim, é isso que você tem que começar a verificar. Desde que a resposta esteja boa, desde que o tempo que ele está levando para te trazer essa resposta seja bom e que, enfim, você esteja satisfeito com o resultado, tá tudo certo. Então, fiquem muito à vontade. Na verdade, eu até estimulo que vocês não só vejam os vídeos práticos, mas tentem fazer também para ir treinando mesmo, né? Porque quando a gente fala sobre criar códigos, escrever códigos, é muito mais uma questão de prática, colocar na prática, ir lá e tentando, testando e tudo, do que ficar vendo necessariamente. É óbvio que você vê o material, entender a estrutura quando você não sabe muito bem por onde seguir é muito bom, é essencial. Mas não pode se bastar nisso. Então, assistir uma aula sobre pré-processamento. Foi lá, vi um vídeo também, na prática, sobre pré-processamento, então, codando. O que eu faço depois? Tenta você também. Então, nesse vídeo de hoje, antes da gente falar sobre pré-processamento na prática, vocês tinham feito um comentário que eu achei muito importante, que é sobre, tá bom, e onde que é que eu vou codar? Onde que eu vou colocar em prática aí as minhas habilidades para criar um código, né? Então, existem várias formas de a gente fazer isso, vários locais, né? Então, existem plataformas, existem editores aí de código-fonte, e, enfim, existem alguns, eu tava pensando, porque assim, existem alguns que são mais práticos, alguns que são mais simples de usar, e alguns que são um pouco mais complexos, mas que a longo prazo são melhores em relação ao que eles podem te oferecer. Então, assim, a princípio, eu tinha ficado entre usar duas opções. O VS Code, que provavelmente quem já tem alguma relação com a área conhece, porque é muito comum usar ele, que é um editor de código-fonte, que é onde normalmente as pessoas escrevem código, tanto para a parte do que a gente chama back-end, como o que a gente chama de front-end. Posso fazer um vídeo também explicando um pouquinho esse conceito, mas independente, é um local que não é uma plataforma, é um editor mesmo de código-fonte, mas que as pessoas usam bastante. Mas existem algumas instalações, enfim. E existe uma opção que está de livre acesso aí na internet, é só você entrar no site, literalmente. Então eu acho que a princípio, como tudo que a gente vai fazer, por enquanto, é bastante simples, vale a pena a gente usar essa segunda plataforma, que na verdade é um site, que tudo que você tem que fazer é se logar com a sua conta do Google. Então é muito, muito simples, você já tá ali bonitinho, você pode fazer os seus códigos, você só precisa de internet. Então eu acho que, a princípio, para quem está começando, é melhor, tá?
E aí, se for acontecer aqui, se, enfim, surgir alguma atividade ou algum desafio que é com alguma etapa do processo de aprendizado de processamento de linguagem natural que exige alguma coisa mais robusta, que exige alguma coisa, enfim, que essa plataforma não dê conta, aí eu faço um vídeo explicando como fazer as instalações, tudo certinho, porque nem todo mundo talvez tenha no computador instalado e não tem problema. E aí, a partir disso, a gente já começa a utilizar também. Mas, a princípio, a gente vai usar qual plataforma? A gente vai utilizar o que a gente chama de Google Colab. Eu vou colocar o logo aqui para ficar mais fácil de vocês saberem do que se trata, até para achar. Mas, basicamente, o que é o Google Colab? É uma plataforma que permite que você faça a sua execução de código em Python. Isso é bem importante, porque eles aceitam Python. O VS Code, ele aceita várias linguagens, não é só Python. Mas como a gente vai usar a princípio aqui só Python, não tem problema nenhum. Dá pra gente usar o Colab mesmo. E eu acho que é uma boa opção. Vou mostrar pra vocês a interface dele, como que a gente interage nele, alguns comandos mais simples que a gente vai precisando. Mas ao longo desses vídeos e a gente precisando de mecanismos mais complexos aí da plataforma, eu vou mostrando pra vocês também, pra ninguém ficar perdido e vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Tá, como que eu faço para encontrar esse Google Colab? Você vai entrar no seu navegador na internet e você vai pesquisar Google Colab, desse jeito que eu coloquei aqui para vocês. Você vai clicar e aí vai ter, obviamente, as opções do que você consegue aí, quais links você consegue com essa pesquisa, com essa busca. Esse primeiro link que está aparecendo aqui, na verdade, o único link que vai aparecer para vocês, é o link que você tem clicado, google.colab. Vocês entram e vai ter a plataforma ali do Google Colab. E o que eu faço a partir daí? Aí você tem várias interações possíveis com a interface, mas você vai clicar no novo Colab, no New Colab. E aí, quando ele for entrar no New Colab, ele vai exigir que você tenha uma conta logada, onde você vai estar fazendo onde você vai estar codando, E aí você vai se conectar com uma conta Google, tranquilo, conecta como você já faz no seu computador normal, como você faria, por exemplo, com o YouTube, enfim. É super tranquilo. Assim que você logar a sua conta, automaticamente ele já vai entrar num ambiente em que você pode codar. Tá, entrei no meu ambiente do Colab, e agora, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que vai aparecer para você é essa tela que eu coloquei aqui. Então, basicamente, você vai ter o que a gente chama de células, que são essas seções que já vem direto no Colab, assim, de default. E aí, para praticidade, para a gente poder codar, a gente vai eliminar elas uma por uma, como eu vou fazer aí com vocês. Tá vendo? Então, eu tô rodando aí para vocês verem. Isso vem tudo automático, vai vir no Colab de vocês também. E vocês podem ir excluindo, que eu tô fazendo agora, de excluir a célula, E aí, uma por uma, você vai fazendo isso para ter o seu ambiente limpo, para você poder criar seus códigos e tudo sem ela te atrapalhando, tá? E você pode fazer isso um por um com bastante tranquilidade. O que a gente faz logo em seguida? Depois que você já tiver feito todas as suas exclusões, tudo certinho, você vai ter um ambiente limpo para poder trabalhar. E a gente tem várias coisas que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, meio a princípio, para a gente entender mais ou menos como funciona, mas obviamente eu vou trabalhar mais com vocês quando a gente estiver de fato codando alguma coisa. Então, você está vendo ali que você tem a parte para inserir uma célula de código, uma célula de texto. Eu estou inserindo ali uma célula de texto só para vocês verem como é que fica, E às vezes é muito interessante a gente ir colocando células de texto durante o nosso notebook, porque isso se chama notebook, isso no final você tem um notebook, porque ajuda não só você entender o que está acontecendo ali, mas se você vai passar isso para outras pessoas, fica mais claro para elas o que está acontecendo. Então, eu coloquei ali naquela célula de texto, Oi, esse é um teste. E ali ele é só um texto, não é uma sessão, não é nada. É só um texto que vai estar ali no seu notebook. Mas você também pode, por exemplo, adicionar uma sessão. Você quer uma sessão. Então, a sessão é muito legal quando você quer dividir o seu notebook em partes, em etapas. Então, digamos que eu quero dividir em sessões, por exemplo, partes do pré-processamento. Então, uma sessão vai ser sobre remoção de pontuação, outra sessão vai ser sobre lematização, enfim. E aí você faz exatamente como eu fiz, Você torna ele uma sessão usando aquele hashtag antes de colocar o texto. Aí automaticamente ele se torna uma sessão. Aí todas as células embaixo dele vão estar subordinadas a ele. Do jeito que foi feito aí. Aí, além da parte de texto, você pode adicionar a parte de código, Como está mostrando agora aí. E aí é aí que você vai, de fato, codar o seu projeto, Ou o que você está tentando criar.
E aí você pode, no caso a gente vai estar usando a linguagem Python, mas o Colab hoje ele está aceitando, além disso, a linguagem, se eu não me engano, R e a linguagem Julia. Mas a gente vai usar tudo em Python, tá? Então ali eu estou colocando print, né? E boa tarde. Quem não entende muito de programação ainda não fica preocupado. Basicamente, print é literalmente uma função que está printando para você alguma coisa. E aí a gente coloca ali, entre aspas, uma string, que é um texto, que é a forma como ele reconhece um texto. E aí ele está printando para a gente, então, boa tarde. Muito simples, algo muito simples, a gente vai ver isso com mais calma depois. Mas a princípio é isso, assim, você vai codando ali bonitinho nas células de código. Vamos lá, então... o print, ele é uma função que a gente chama de função nativa. Então, você não tem que importar nada, você não tem que instalar nada. É uma coisa que já vem do Python. Tem algumas outras, por exemplo, bibliotecas que a gente vai conhecer um pouco mais adiante, que você tem que dar um pip install, porque não é do Python, né? Então, você tem que linkar elas com o seu ambiente ali para ele saber que você vai estar utilizando elas durante o seu código. Aí, eu estou criando uma variável que vai armazenar um determinado valor, no caso lá, e aí a partir dela, chamando aí no print, né, só para ver como funciona um pouco mais sobre o Colab. Mas a gente vai ver com bastante calma isso durante os códigos, é só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a interface em si, né? Então você pode mover, por exemplo, a célula, então eu quero que ela seja a primeira, você vai movendo ali com a setinha para cima, ou quer baixar ela, move com a setinha para baixo. Você tem recursos de IA disponível, dentre eles um que vai te auxiliar escrevendo código. Isso pode ser bom para quem já tem experiência para facilitar alguns processos, mas para quem está começando agora, eu não indico. Então, eu vou mostrar para vocês como desabilitar ele um pouquinho mais para frente nas configurações. Porque quem está começando precisa quebrar a cabeça e ir tentando sozinho. Quando você já tem a ajuda da IA, você não pensa, você não para raciocinar como que é o mecanismo, como você relaciona as coisas, estrutura o código. Então, eu acho interessante fazer na mão ali, e testando, e vendo os erros, e consertando, enfim, fazer ali tudo bonitinho. Além disso, você pode copiar o link, né, para a célula, para alguém ir direto para aquela célula, que nem tá fazendo ali, né? E você pode mexer nas configurações. Essa parte, a primeira, né, é para você colorir a parte de edição, né? E aí você pode escolher a cor que você quer que fique as letrinhas ali do seu código. Então, tá vendo aqui que mudou bem a parte das cores? Existem várias opções ali que você pode mexer e mudar um pouquinho as cores. Eu vou dar outro exemplo ali, tá vendo? Também mudou. Eu particularmente gosto bastante do tradicional, mas existem várias opções. Você pode escolher uma delas e ficar com uma delas. Eu deixei ali no Default Dark, mas brinca com elas, enfim, faz o que você tiver bastante interesse aí de ter, porque pensa, você que vai estar codando e vai ficar nesse ambiente por muito tempo. Ali é para você ter uma célula específica espelhada, e isso é muito interessante quando você tem várias linhas de código, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais pra frente ali. Quando você tem muitas linhas de códigos com muitas informações, às vezes fica difícil de achar alguma informação muito específica que você precisa e que você vai estar trabalhando com ela. Porque, imagina, você definiu uma variável muito específica lá no começo do seu código, você não lembra como você definiu, você tem que ficar voltando e procurando. Se você pode já espelhar aquela linha de código desde o princípio, fica mais fácil, porque ela fica do seu ladinho e você só vai codando ali e olhando que nem eu tô fazendo, né? Tipo, eu queria saber qual foi o primeiro print que eu fiz, ou qual era o nome daquela variável ou tal. E aí você já vai, tipo, codando ali ao mesmo tempo que você tá com a parte ali daquela célula específica espelhada. Então, em alguns casos, pode te ajudar. Por isso que eu tô mostrando. Eu, particularmente, não costumo usar, mas é legal a gente saber que existe, né? Vai que às vezes é importante, às vezes ajuda. É legal a gente saber que é uma função que o Colab dá pra gente, né? E tem várias funções legais, tem várias, enfim, ferramentas bacanas. E é um ambiente que a gente não tem que instalar nada, então é muito, muito prático. Aí eu tô só apagando tudo de novo, a gente não precisa ficar com isso, era só para vocês entenderem o que eu queria dizer, né? Com o fato de, às vezes, ser interessante você ter o espelhamento da célula. Além disso, você pode copiar a célula, você pode cortar a célula, selecionar essa célula específica para fazer alguma coisa com ela, adicionar um formulário. E aí, em relação a adicionar o formulário, eu acho interessante a gente mostrar que antes de colocar aquele title e o texto, né? Ele mostra pra gente o quê? O asterisco. Nesse caso, o asterisco, diferente de quando a gente tem ali numa célula de texto, ele está querendo dizer, nesse caso, que é um comentário dentro de um código,
tá? E quando a gente tem asterisco em célula de código, ele é sempre um comentário. Então, você que às vezes deixa alguma coisa lembrado para você quando você revisitar aquele código, você lembrar o que estava acontecendo naquelas linhas, o que você estava tentando fazer, enfim, é muito útil, principalmente quando outra pessoa vai codar também, e aí ela consegue ver seus comentários e entender mais ou menos a linha de raciocínio que estava rolando ali. Então, muito útil. Usem, eu uso bastante. Todo mundo que quer ter um código que você vai passar para outras pessoas, e você vai querer muito ver no futuro por algum motivo, ajuda muito. A gente pode mostrar ou ocultar a célula de output que tem, né, para você. Ali, então, a gente está mostrando como que faz a ocultação, como você pode manter, porque às vezes você tem um output ali muito grande, que você deu um pip install em alguma biblioteca, por exemplo, ou em alguma outra coisa, um pré-modelo, e aí teve uma linha gigante, enfim, então é legal você às vezes querer ocultar. Ali na parte dos arquivos que eu entrei, você pode importar alguma coisa. Então, às vezes você tem algum arquivo que você quer usar como dataset, coisa do tipo, você importa do seu computador, um arquivo que você tem carregado lá, e você pode utilizar ele dentro do seu ambiente do Colab. Isso é muito legal. Você também pode linkar isso com o Drive, para colocar um link relacionado com o seu Drive, também é possível, uma coisa legal. Eu costumo mais usar coisas importadas do computador, mas a gente pode fazer alguns testes para vocês também verem isso na prática, né? Também é interessante. Ali o que a gente está clicando agora é a parte das linhas de código mesmo, e essa parte de localizar e substituir. Para que serve, né? Às vezes você quer mudar o nome de uma variável, sei lá, ou você quer mudar alguma coisa muito específica que você não tem certeza onde está, mas que existe no seu código. Então, ali só por fins de exemplificação, eu usei o exemplo da letra A. Então, por exemplo, eu quero mudar o nome da variável A, não gostei, ou não vou ter que mudar porque já não lembro qual que era, enfim. E aí ele mostra para você os resultados, então tem A em boa tarde, tem A, o nome da variável, né? E aí você pode substituir tudo de uma vez ou substituir um por um. E aí você vai vendo que está sendo substituindo, sabe? Às vezes você não quer substituir tudo, você quer substituir uma coisa específica, que foi o caso ali. Eu peguei o A e substituí por B. E aí você vê que o nome da nova variável não é mais A que recebe Olá, né? É o B que recebe Olá. O A ele sumiu dali e manteve-se ali no boa tarde. E aí você tem essa preocupação. E aí ali, no caso, vai dar um erro se eu for executar, porque não existe mais variável A, e o meu print está chamando uma variável chamada A, o valor da variável A, né? Então, isso pode gerar um pouquinho de problema. Bom, a gente também tem ali a parte da navegação, né, do Colab. Por exemplo, na parte de ambiente de execução, né? Você tem várias opções. Você também tem ali o reiniciar sessão, você tem reiniciar sessão e executar tudo, porque às vezes dá algum problema na sua execução, enfim, você quer reiniciar, e aí você pode só reiniciar, depois você vê o que você quer rodar, ou você pode rodar de uma vez. E ali deu o problema que eu tinha comentado, né? Porque o A não tinha sido definido, porque a gente mudou o nome, então eu tenho que ir, definir como B, ou trocar o nome da variável para A de novo, enfim. Ali ele vai rodar certinho agora, porque já foi definido. Bom, você pode executar tudo, você pode, então, todas as células, você pode executar o que tem antes, então é antes daquela célula que você está trabalhando, então, no caso, a gente está mexendo diretamente na célula variável B, né? Então, ele vai executar a célula anterior, você pode executar a célula em foco, que é a própria variável B, enfim. Você pode fazer executar por seleção, executar a célula abaixo, então o que vem abaixo, no caso, não tem nenhuma abaixo dela. Mas se tivesse, a gente poderia estar executando ela. Você pode interromper a execução, então imagina, se deu algum problema, tá tendo um loop infinito, coisa do tipo. Você pode interromper para ver, corrigir o problema e depois voltar ali para trabalhar em cima disso, né? Às vezes acontece. Você pode reiniciar a sessão e executar tudo, que é o que a gente tinha visto também lá. Você pode desconectar e excluir o ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução, e isso é importante. Então, a gente está trabalhando com CPU, né? No caso aqui, eu estou mostrando as linguagens. Tem o Python 3, tem o R e Julia, que eu já comentei lá no começo, né? Mas a gente vai mexer só com Python 3, então não fica preocupado com isso. Bom, mas em relação ao hardware, que é o que importa aqui, né? O acelerador de hardware, ele automaticamente vem com a CPU. Mas, assim, para o começo vai ser bastante útil, vai super bem, a gente não vai ter problema nenhum. Mas quando a gente mexer com algumas coisas mais complexas, tipo transformers, LLMs, a GPU pode ser útil. Então, a gente vai ter que conectar ela desse jeito, você vai entrar no ambiente, vai conectar, vai salvar tudo bonitinho e vai ter que rodar tudo de novo, porque você está mudando ali o acelerador de hardware, né? É como se você mudasse para onde você está mandando o código.
E aí você vai, roda tudo de novo, enfim, vai ter conectado tudo de novo, mas é muito tranquilo esse processo. E a gente vai trabalhar ali em cima disso. Vamos ver. Aí na parte de ambiente de execução, você tem outras opções, né? Você pode ver a parte dos recursos, né? Que é você ver como é que tá a questão do sistema da GPU, da CPU, depende do que você vai estar usando, né? Mas o RAM do sistema, o RAM da GPU, o disco, enfim. Você vai ver os registros do ambiente de execução também. Vou mostrar ali rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Na prática, a gente não usa isso, mas só para vocês verem que, enfim, tá ali, existe. Se você for na parte de ferramentas, você pode usar ali aquela parte de você ver vários comandos que você pode dar, então localizar e substituir, mostrar o inspetor das variáveis, mostrar o navegador dos arquivos, enfim. Depois vocês podem olhar com bastante calma, entrar no ambiente e realmente investigar, mas só mostrando para vocês, né? E nas configurações você pode mudar o tema. Eu particularmente gosto do Dark, mas você pode mudar, por exemplo, pro Claro. Pra mim não dá certo, não funciona. Pra mim é muita informação, me dá um pouquinho de dor de cabeça. Imagina que você vai ter que mexer com isso durante bastante tempo, você vai estar codando. Então é interessante que seja algo que te deixa confortável. Pra mim é o Dark, pra você pode ser o Claro, enfim. Você pode mudar o layout, tá, na horizontal, eu deixei na horizontal porque é o que eu gosto. Mas se vocês quiserem, vocês podem mudar também sem problema nenhum. O tamanho da fonte, esse tamanho de fonte é muito bom pra mim. Mas tem tamanhos maiores, você pode mudar a cor também, né? Pode ser tanto direto na célula, mas também pode ser nas configurações. Então, é tudo bem facilitado ali. A largura, né, do recuo em espaços, enfim, tem bastante coisa que você pode alterar para deixar mais confortável a interface para você. Tudo aí na parte de editor, nas configurações. Bom, além disso, né, a gente pode passar para essa parte, por exemplo, da assistência de inteligência artificial, que é a que eu queria comentar com vocês, né? Ela tem várias funções, a IA dentro do Colab, e uma delas vai ser essa que está marcada ali, que ela entra automaticamente, que é para mostrar sugestões, né, com os geradores com a IA. Que é esse de tipo, ele vê o que você está fazendo e já prevê o que você quer como resultado daquilo, e aí ele já vai mostrando as linhas de código. Pra gente não é útil, né? Então, eu aconselho desconectar. Essa parte é caso vocês queiram comprar o Google Cloud Pro. Pra gente vai funcionar muito bem o gratuito, tá bom? Então não precisam se preocupar com isso. Mas se no futuro vocês quiserem, sabe onde achar. Tem como você linkar ali com o GitHub também. A gente vai ver isso um pouquinho no futuro. E esse diversos, pra mim, é a minha brincadeira favorita. Que você pode colocar algumas coisas bem interativas. Não interativa, né? Mas que fica bonitinho ali na sua interface. Eu tinha colocado um a princípio, mas ele demora um pouquinho pra ir na prática. Então eu coloquei os 3, porque aí ele, não sei o que acontece, mas ele acaba funcionando melhor. E aí, ó, linkei os outros 2. E aí vai começar a aparecer os bichinhos. Eu acho, tá vendo? Esse é acorde, se eu não me engano. Tem o... Esqueci o nome desse. Caranguejo. E tem o gatinho, eu acho muito fofo, eles ficam passando. Eu gosto, mas se você não gosta, você não precisa colocar, não tem problema. E na ajuda, né, tem tipo perguntas frequentes, enfim, vocês podem dar uma olhada com calma. Inserir. Tem inserir célula de código, inserir célula de texto, vocês podem fazer tanto pela parte da navegação, quanto naquela parte da interface do código mesmo, né, como a gente tinha visto logo no começo. E no ver você vai ter, por exemplo, o índice, informações sobre o notebook, o histórico de execução do código, que no caso não tem nada porque a gente não executou. Enfim, tem tudo aí certinho que vocês podem olhar com bastante calma depois. Os comentários também aparecem ali na parte de ver, né? Enfim. Na parte de edição, tem fazer exclusão de célula, localizar e substituir, localizar anterior, colar, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer pela barra de navegação mesmo. Eu não costumo fazer, porque como eu já estou na parte da célula de código, é mais prático. O que eu queria mostrar para vocês dessa parte do arquivo tem 2 coisas muito interessantes. Primeiro, fazer download, porque quando você quer baixar o seu notebook para importar para algum lugar, para mandar para alguém, você vai ter que baixar. E esses são os modelos de arquivos que sustentam código mesmo, né? Então, ou .py ou .ipynb, enfim. E aí você pode mandar para o VS Code, você pode mandar para alguém, para pessoa abrir o próprio Colab, enfim. Tem várias opções, mas esses são os formatos de arquivo que sustentam códigos. E o Colab tem ali prontinho, você só decide como é que você prefere, né? E também tem outra coisa, que é o salvar uma cópia
no Drive. Por quê? Porque quando ele abre essa tela inicial, essa original, você não tem como salvar. Você tem que fazer uma cópia para poder salvar o que está lá. Se você fizer tudo bonitinho e só depois você quiser fazer uma cópia, não tem problema. Ele vai salvar tudo e vai manter na cópia. Não tem problema não tem a menor chance de você perder nada das suas células. E aí, no caso aí, salvei, tá vendo? Cópia do Conheço Colab. Aí eu posso mudar nome, posso salvar no Drive. Você vai ter lá o seu Colab salvinho, sem problema. Você pode acessar ele quantas vezes você quiser depois. Mas você tem que salvar. Isso é uma informação muito importante. Salve o Colab, no caso a cópia do seu Colab, para você poder mexer nela. A original você nunca vai conseguir mexer. Tipo, ela é intocável. Você não consegue salvar ela para fazer nada. Enfim, é bem ruim isso. Então, sempre eu já começo fazendo a cópia, para não ter dor de cabeça depois. Tá? Então, ali eu mudei o título, né? Coloquei ambiente de execução. Você vê ali que também tem aquela parte de comando embaixo da principal do navegador. Adicionar código, adicionar texto. Eu não costumo adicionar por ali, porque eu acho mais prático ali na parte da própria zona que eu já estou escrevendo, né? Que já fica com adicionar texto ou código ali juntinho na mesma linha. E aí eu acabo clicando lá. Então, aí você pode usar o terminal se você precisar, enfim, por algum motivo. E pode verificar ali as variáveis. Isso aí da sessão ativa acontece porque a gente está ligado na GPU. O Colab gratuito tem esse problema. Você só pode ligar um notebook na GPU por vez. Então, ele está ligado naquele original, porque a gente está com a cópia e com o original. Então, você vai ter que desconectar o original. Aí você pode clicar ali no lixinho ou encerrar outras sessões, que dá tudo certo. Aí você consegue começar a usar a GPU no seu ambiente da cópia sem problema nenhum. Só tem que lembrar de limpar os outros ambientes de execução, né? Excluir eles, para você não estar mais acessando a GPU por eles. E aí, bonitinho, você pode olhar as variáveis, enfim. É mais ou menos isso. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês como funciona a questão do ambiente que a gente vai estar utilizando. E qualquer outra coisa ali, um pouco a mais que a gente precisa, eu vou mostrando ao longo dos vídeos também. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi realmente pra gente ter um pouco mais de familiaridade e vocês já saberem mais ou menos como funciona. Mas se vocês tiverem alguma dúvida muito pontual, eu já posso responder nos próprios comentários antes da gente fazer os vídeos também. Se não tiver, a próxima conversa que a gente vai ter aqui em vídeos vai ser sobre as bibliotecas que a gente vai estar utilizando para trabalhar com o pré-processamento de texto, né? Porque a gente vai usar 3 bibliotecas, né? Que se chamam, já vou dar a princípio aqui, NLTK e a Space. São as bibliotecas que a gente vai estar utilizando. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente importa essas bibliotecas, porque elas não são nativas do Python, né? Então, você tem que importar no seu ambiente de execução, tudo bonitinho, trazer alguns pacotes. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais e a gente já começa a trabalhar com pré-processamento na prática. Então, é isso. E até o próximo vídeo.